Diz assim a palavra de Deus: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador, um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Querido Senhor e Rei, eis a tua palavra, bendita e poderosa. Segundo a tua misericórdia, opera com poder, abrindo o coração, para que haja fé em Cristo para a salvação eterna. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, esta passagem, cujo título é A Pesca Maravilhosa, ela é riquíssima em lições para todos nós. De primeiro, o que me chama a atenção é o fato de que a multidão se comprimia para ouvir a palavra de Jesus. Eles tinham certeza que, ouvindo Jesus, estariam ouvindo a palavra de Deus. Hoje, não podemos ter essa certeza de que todos os que estão pregando, se você os ouvir, você de fato estará ouvindo a palavra de Deus. Mas ninguém duvidava de que, ao ouvir Jesus, ouviriam a palavra de Deus. E o desafio que hoje eu, como pastor, você como crente, no trabalho, em qualquer lugar onde você estiver, é que as pessoas saibam que você é verdadeiramente um profeta, um genuíno pregador da palavra de Deus, porque você a conhece. As pessoas poderão discordar de nós, refutar-nos, mas elas saberão da honestidade, da sinceridade e da transparência de quem realmente prega a palavra de Deus. Infelizmente, não podemos dizer que todas as igrejas estão pregando a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a razão de ser da igreja na terra é ser a portadora da palavra. A igreja tem esta missão. Por isso a missão da igreja não se reduz à proclamação da palavra, mas ela também tem um ministério apologético de proteção da palavra, de defesa da palavra, de esforço para guardá-la e preservá-la de todos os tipos de alterações e deturpações
que as pessoas se utilizam em benefício próprio e para fins escusos. Por isso, nós precisamos correr o risco de não ter uma mensagem popular, porque o Evangelho nunca foi popular. A mensagem da palavra de Deus não é aquela que vem ao encontro. No primeiro momento ela vem de encontro, e em um segundo momento, sim, ao encontro das nossas necessidades. Mas primeiro, Deus nos confronta, para depois vir ao encontro das nossas necessidades. Mas enquanto Deus não nos confronta, não há uma acariação entre a verdade a nosso próprio respeito e a de Deus, para que entendamos o nosso real estado, não há transformação, não há mudança. Por isso, a palavra de Deus é muito importante. E eu tenho pedido a Deus para que esta cidade possa dizer na Igreja Batista de Constantinópolis: a palavra de Deus é verdadeiramente pregada. Vamos ouvir a palavra de Deus. E nós temos esse compromisso. Certa vez um rapaz perguntou ao seu pastor, ele me disse, na época era seu pastor: por que você mudou tanto a mensagem, o estilo de culto e a linha da igreja? E esse rapaz trabalhava para um empresário que queria uma igreja onde a mensagem de prosperidade e de ser sempre bem-sucedido, ele se alinhava em muitos outros com essa mensagem. E ele disse: se eu não pregar esta mensagem, o seu patrão não vem aqui, ele vai para outro lugar. Nós jamais poderemos adequar a mensagem ao querer das pessoas. Não podemos deixar que ela seja utilizada, instrumentalizada para fins egoístas e gananciosos dos homens. Nós temos que ter a certeza de que nós conhecemos a palavra de Deus e nós só iremos pregar a palavra de Deus. As multidões se comprimiam para ouvir a palavra de Deus. Jesus entra num barco e dali assentado, os rabinos nunca pregavam de pé. Nós hoje lemos a Bíblia de pé e nos assentamos, e os grandes mestres no judaísmo pregavam sentado, e Jesus se senta e ele prega, e ele fala para as multidões. E a Bíblia diz, meus irmãos, que houve um momento em que ele se dirige ao dono do barco no qual ele estava, e lhe dá uma orientação repentina: olha, dirija-se para a parte mais profunda do lago e lança a rede para a pesca. Jesus era carpinteiro, e Pedro, um profissional da pesca, deve ter pensado: um carpinteiro ensinando um pescador profissional o que fazer. E Pedro, talvez até com certa prepotência, dizendo: essa é a minha praia, essa é a minha área, eu conheço de pesca. Ele diz: mestre, trabalhamos. A palavra é a tradução de uma palavra grega que significa esforço extenuante. Demos duro, não foi falta de trabalho, e a noite toda. Os especialistas sabem que é durante a noite o período melhor para a pesca, e não durante o dia, quando o sol sai. No entanto, meus irmãos, aquele que repreender a fúria do vento e a fúria do mar, aquele que tem poder de controlar aquele tsunami que vinha com toda a força, o Senhor do céu e da terra poderia repreender aquilo ali, se lhe agradasse fazê-lo. Ele é o Senhor, e Ele mostra que Ele entende de peixe e de cardumes. Se o Rodrigo fosse pescar com Jesus aqui, o Marcos Santos e mais uns irmãos, e Jesus dissesse: olha, vamos pescar aí o tucunaré, e dizer: Senhor, eu vou lhe dizer como é que se pesca tucunaré. Não é desse jeito, não é lançando a rede. Mas Jesus entendia, e Ele ordenou a todos aqueles peixes para se reunirem naquele lugar. E esses irmãos ficariam surpresos, porque aonde fossem, o Senhor ordenaria todos os tucunarés no mesmo lugar, e eles iam
fazer uma pesca maravilhosa, porque Jesus disse na criação ao homem: multiplique-se, seja abençoado e domine sobre os peixes do mar. Esse domínio do homem sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais, perdido na queda, é restaurado em Cristo, que demonstra ser o Senhor do universo e ter sob controle a natureza. Por isso, meus irmãos, aquela pesca, ela foi extraordinária. Mas observem que a reação de Pedro, ela é muito parecida com a nossa reação. Sempre que lemos a palavra, temos sempre algum tipo de refutação, sempre temos um tipo de racionalização. Nós sempre levantamos alguns obstáculos, alguns sinões. Mestre, trabalhamos a noite toda, nada pescamos, somos profissionais, demos duro na hora adequada. Agora, durante o dia, o Senhor nos manda fazer isso, é uma incoerência. É como nós estamos sempre querendo contrariar todas as direções de Deus, porque algumas nos parecem realmente absurdas. Ele disse para um paralítico que nunca havia andado em sua vida: levanta-te e anda. Ele deu uma ordem que, se não fosse o poder da palavra de capacitar, se a ordem não fora acompanhada com o poder para obedecer, ele não se colocaria de pé. E é interessante observar que em todas as curas existe uma espécie de teste, porque se ele não toma a iniciativa de ficar de pé e se levantar, talvez não recebesse a bênção. Mas Pedro diz: mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Irmãos, a razão para obedecer não está na nossa avaliação dos mandamentos de Deus, se nós os julgamos coerentes ou não. Se nós diremos: Senhor, para os nossos tempos, este mandamento, virgindade, por exemplo, sexo abençoado no contexto do amor conjugal, não, isso não faz sentido para os nossos dias, e nós gostamos sempre de levantar os nossos questionamentos, mas nós aprendemos que vale a pena obedecer, que a obediência traz resultados, quando é uma obediência calcada, fundamentada na palavra do Senhor. E muitos de nós deixamos de fazer e obter muitas coisas, porque não temos uma obediência fundamentada na palavra e somente na palavra de Deus. Muitas pessoas já foram usadas por Deus de maneira incomum, contrariando toda a lógica e todas as condições. E Deus mostrou: Deus é Deus, e quando Ele manda, o nosso dever é obedecer. Deus mandou Moisés entrar na água para que o mar se abrisse. Moisés entra em oração, e Deus diz: Moisés, não é hora de orar, é hora de obedecer. Diga ao povo que marche, ponha o pé na água e o mar vai abrir. Irmãos, tem hora que o que Deus espera não é a oração, é a obediência como prova de fidelidade sobre um mandamento claro das Escrituras Sagradas. Portanto, obedecer traz resultados abençoadores para a nossa vida. É o diabo, é o nosso próprio coração rebelde quem semeia as dúvidas para questionarmos os mandamentos de Deus e os considerarmos inadequados, obsoletos, ultrapassados para a nossa vida e para o século 21. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eterna, ela não cai por terra, porque ela tem as características daquele que a pronunciou. Deus é vivo, Deus é eterno, assim é a sua palavra, e ela não cai por terra. E Pedro diz: mas calcado na tua palavra, estribado nela, por causa dela, eu vou obedecer. Amados irmãos, pegaram uma grande quantidade de peixes. As redes não se comportaram, rasgando-se.
2 barcos agora prestes a ir a pique, a naufragar devido ao excesso de peso. E a Bíblia diz, ao ver isso, o quê? Isso o quê? A pesca maravilhosa. Pedro viu o produto da obediência, ele viu aquela grande quantidade de peixes e 2 barcos a naufragar. Ao ver isso, Simão, já em terra, prostra-se aos pés de Jesus. E ele faz um pedido sincero e honesto: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ao ver isso, o milagre, segundo o Novo Testamento, é um meio de revelação. Jesus operou milagres. Hoje ele ainda os opera se assim quiser. Mas enquanto na terra, o propósito de todos os milagres, o propósito era revelar a identidade divina dele, quem ele era, uma vez que essa verdade a respeito dele já foi ensinada, os milagres poderão ou não se repetir. Eles cumpriram o seu papel. Dizer que eles têm que acontecer hoje, na mesma proporção e na mesma grandeza que aconteceram no tempo de Cristo, é dizer algo que a Bíblia não afirma e não endossa. O milagre era um veículo de comunicação, ele era um meio para revelar uma verdade a respeito de quem Jesus era. E Pedro, ao ver o milagre, ele concluiu algo sobre o operador do milagre. Aquele milagre revelou a grandeza de Jesus e a santidade de Jesus, e Pedro, ao ver pelo milagre a grandeza e a santidade de Jesus, ele viu a sua pequenez e a sua pecaminosidade. O homem nunca consegue se enxergar como ele é, enquanto ele não vê a Deus como Deus é. Por isso, quando não se prega os atributos de Deus, quando se deixa de pregar Deus e apresentar pelo Evangelho o ser de Deus, as pessoas não conseguem se enxergar. Se ainda existem pessoas que se julgam boas, se ainda existem pessoas que se julgam merecedoras do céu e que se acham prepotentemente, é porque elas ainda não viram a grandeza e a santidade de Deus. Porque no momento que conhecerem isso, elas se enxergarão. Por isso Pedro diz: afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar contigo. Tu não podes andar na companhia de gente como eu. Afasta-te de mim. Pedro está certo, o pecado afasta o homem de Deus. O homem no pecado, ele não pode estar na presença de Deus. Ele se sente ameaçado pela santidade divina. Quando Abraão esteve diante de Deus, ele disse: eu sou pó, eu sou cinza. Isaías, quando viu o Deus santo assentado sobre o trono, ele disse: ai de mim, eu vou perecer, eu sou um homem pecador, tenho lábios impuros, vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. Jó, quando teve a visão de Deus, ele ficou estarrecido. Ezequiel caiu em terra. Daniel, quem consegue ficar de pé diante da grandeza e da santidade de Deus? Ninguém. Por isso nós precisamos ter uma boa teologia, uma boa doutrina de Deus, uma doutrina bíblica, que nos apresente não o travesti de Deus que está sendo apresentado aí, de um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Porque as pessoas querem pregar um Deus que lhes agrada, e não o Deus da Bíblia, e não o verdadeiro Deus que se revelou em plenitude na encarnação do Filho. Irmãos, Pedro, ao ver isso, ele viu o milagre. Quando Jesus transformou dezenas de litros de água em dezenas de litros de vinho, os seus discípulos viram a sua glória, a glória de Cristo.
era revelada por intermédio do milagre. Todas as vezes, diz o Evangelho de Lucas, que Jesus operava milagres, as pessoas ficavam admiradas da majestade de Deus. Então a divindade, a majestade, a glória de Cristo, revelando sua natureza divina, que Ele era Deus, era revelada por intermédio do milagre. E Pedro, ao ver isso, ele se deu conta de quem Jesus era, e somente depois de dar-se conta de quem Ele era, é que ele se deu conta de quem Ele era. E ninguém será salvo se não se reconhecer pecador indigno, perdido, culpado e condenado, justamente. Mas para que a pessoa se sinta assim e corra para o Salvador, ela precisa de convicção de pecado, e convicção de pecado só é produzida quando nós apresentamos a grandeza do ser de Deus, a sua santidade, pureza absoluta, perfeição moral absoluta, santidade, pureza. Deus é luz, em Deus não há trevas, não há, Ele é Deus, Ele é santo. Pedro viu isso e ele se prostrou. Adoração. Esse é o verdadeiro lugar do homem, meu e seu, aos pés, prostrados aos pés de Cristo. Reconhecendo, não ande com gente da minha laia, eu sou um homem pecador, tu não és um homem pecador, tu és o Deus homem, afasta-te de mim. Quando Moisés subiu ao monte, o povo disse: fale o Senhor conosco por teu intermédio, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque nenhum mortal poderá ouvi-la e permanecer vivo. O próprio Deus, quando Moisés pede para ver a sua glória, Deus disse: ninguém pode ver a minha face e viver. A grandeza de Deus, a santidade de Deus são insuportáveis para o homem. A Bíblia diz que a terra se derrete na presença de Deus. É uma presença tão poderosa que a própria terra, como uma vela de cera, já viram como a cera se derrete diante do calor? Se Deus visitasse a terra em plenitude, ela se derreteria diante da estrondosa, da maravilhosa presença de Deus. Deus é santo. Para que o homem seja salvo, depois de reconhecer esta grandeza e esta santidade de Cristo, ele precisa ajoelhar-se humildemente, desistindo e abrindo mão de qualquer coisa. Ó Deus, eu tenho sido bom. Ó Deus, eu tenho procurado fazer o bem. Ó Deus, eu não sou como os traficantes. Ó Deus, eu não sou como os corruptos da sociedade. Quando ficamos a nos comparar com gente que não presta, para tentar aliviar a acusação da nossa consciência, compare-se com Jesus Cristo. E então você cairá aos seus pés dizendo: afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno de ti, e tu não deves andar com gente como eu. Sou um pecador, não sou digno de andar contigo e de que tu andes comigo. E é quando o homem encontra-se nesse estado, é que a graça o alcança, é que a misericórdia vem sobre ele de uma maneira tão maravilhosa. E o Senhor se dirige a Pedro dizendo, e a todos os demais: não temas, não temas. Irmãos, como nós precisamos do Senhor nosso Deus na nossa vida, como nós precisamos. A Bíblia diz que a voz de Deus, tão preciosa, a palavra de Deus, para Adão, se tornou motivo de se esconder, medo. Ouvi a tua voz, demos no pé e nos escondemos, medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Há no coração do homem medo do encontro com Deus. Nós
um dia estaremos diante do seu trono e diante da sua corte, do seu tribunal, no juízo final. O justo juiz que julgará com justiça. E se você não estiver revestido com a justiça de Cristo, para ser julgado com justiça, e então declarado inocente por causa da justiça com a qual você foi revestida, a justiça de Cristo, então você terá a sua condenação confirmada no juízo final. Eu disse que a mensagem do Evangelho não é popular. Essa não é a mensagem que em um primeiro momento vem ao encontro. Ela vem de encontro, ela impacta a gente. Ela diz assim: Deus é santo. Todas as pessoas que pregarem o verdadeiro Evangelho, primeiro elas falarão de quem Deus é. Depois, o segundo ponto do Evangelho é quem é o homem. E em terceiro lugar, sim, que ele só poderá ser salvo pela misericórdia divina. Você e eu somos pecadores. E o temor de Deus, o medo, o pavor da morte, que toma conta de tanta gente, é o temor da condenação eterna. Mas o Senhor disse: não temas, Pedro, porque de pescador de peixes serás transformado em pescador de homens. O peixe, quando cai na rede, é para morrer. Mas o peixe, o ser humano que cai na rede divina, é para viver.